Especificamente, o Dionísio, eu sei que vocês têm uma atividade também na questão da alimentação, né, com o palmito, né? Não sei se... O nosso projeto de palmito foi descontinuado. Ah, tá, tá, ok. Descontinuado, e é importante que se diga, tá? Única e exclusivamente por uma questão tributária. Hum, O palmito cultivado ambientalmente correto, né, sem tirar uma haste, uma árvore da natureza, plantado, é, paga 23% de ICMS. Palmito de açaí vindo do Pará paga 1,75%. Com fica... com 22% de diferença de custo de ICMS, é impossível trabalhar. Por isso o processo foi feito de tudo. Uhum. Tudo que vocês quiserem perguntar sobre tentativa de mudança de legislação estadual, junto a governador, secretário de Fazenda e tal, foi tentado e não encontramos respaldo. Por isso que resolvemos descontinuar o processo. Entendi. Bom, é uma pena, né? Porque uma atividade, o palmito estava sendo premiado internacionalmente e tudo, né, Dionísio? Uma coisa que, né? Mas existe a estrutura fabril ainda desse Sim, processo? ela está montada, mas é difícil de tu voltar. Vamos utilizar ela com o broto do bambu. É o mesmo processo. Tu vai aproveitar toda a estrutura e vamos colocar o bambu nesse processo aí. Se nós fizer isso, o governo vai cobrar imposto. Não, mas aí a gente dá. O governo atrapalha sempre, né? O governo é a função dele cobrar o imposto, né? Vamos achar uma forma aí que seja viável, né? A atividade econômica. Por isso a gente provocou aí a deputada Paulinha e o deputado Volney para, né, que a gente tenha alguma intermediação nesse processo aí legislativo, né, para que a gente possa criar as condições possíveis para que as atividades tenham, né, pertinência. Tá certo? Vamos chamar aqui agora o nosso amigo Paulo César. Está fechado teu microfone. Boa tarde. Eu fui convidado por um amigo meu, Davi, que mora em Paris, que eu acabei de comprar um bom pedaço de terra aqui no interior da Bahia, de onde eu sou. Nasci em Salvador, mas estou morando agora no interior de Amargosa, na Bahia. E eu estou fazendo gestão plantada, como cacau, caju, fruta-pão, banana. E sobrevivência, estou querendo sair da cidade para ter uma vida mais completa, Tá no meio ótimo. do verde, numa vista ampla, num ar puro, cheiro de gado. Que ótimo. Então, estou alcançando esse ideal, esse sonho de muito tempo. Então vai ser bem-vindo, vai somar conosco aí com o Davi e mais hoje entrou mais uma moradora da França lá também, a Adriana, que tem propriedade no Paraná, então vamos, né, nos adequando aí para que a produção do bambu seja a nível nacional, de fato, como deve ser. Aqui tem bambu, mas não é vasta, né? E é muito particular. São lugares realmente privados, reservados. Você não tem como extrair assim de qualquer maneira. E a cultura do trabalho com o bambu aqui. Tá falhando o nosso amigo lá. Bom, devolver aqui para o nosso... Clara, Então tu já viu aí que já tem uma demanda bem interessante, né? Desculpe aí, caiu a tua ligação, o teu sinal. Caiu o teu sinal aí, Paulo. Bom, mas de qualquer forma, tu é bem-vindo, tá? Nós vamos aí ajustar uma específica para essa questão lá da Bahia, né? Nós vamos dar sequência aqui na nossa pauta aqui de Santa Catarina, né, que já está um pouquinho mais adiantado, e depois então a gente retorna para o teu assunto aí, tá? Dá licença. tá certo. Então, meu querido, tu já viu aí que nós temos uma demanda aí nessa questão, né, legal, para que a gente possa, né, talvez agora, né, a gente resolver essa pendenga que o Dionísio comentou ali, né, da gente dar um suporte, né,
jurídico aí. Existe a lei nacional, né, que ela prevê uma série de vantagens e que pode ser também estendida nesse sentido para o estado de Santa Catarina e até, né, melhorada em alguns aspectos aí, se for possível, né? Acho que isso é o desejável. Senhor Fernando, o senhor tem o número da lei? O número da lei, eu vou te passo depois, né, no privado, não tenho aqui em mãos. Mas ela é bem completa, ela trata tanto do processo, né, do cultivo, como a questão da assistência técnica, como a questão das linhas de financiamento. É bem completa a lei, bem pertinente para que a atividade se desenvolva de uma forma, né, a nível nacional, né? E aí a gente buscar respaldo dentro de cada região, né? A gente tem conversado aqui também com o pessoal da Secretaria de Agricultura do município, né? Para que também talvez se possa ter uma lei até municipal, né? O Diniz entende disso, já foi vereador, né? Sabe que isso é bastante importante ter, né, esse caráter municipal também, porque dá uma outra ênfase, né? A gente já está com o respaldo aí da EPAGRE na questão do acompanhamento, né? E inclusive foi nos cedido um espaço dentro do centro de treinamento aqui do Setuba, aqui de Tubarão, né? Para que a gente possa ter uma área de amostragem ali, né? Para que os agricultores conheçam algumas, né, potenciais dessa planta. E a gente está caminhando, né, nesse processo, né? Um pouquinho antes agora de entrar na nossa conferência aqui, eu estava ali no Clubhouse, né, provocando o pessoal, engenheiros florestais e o pessoal da área, né, agrônomos, né, e o desconhecimento assim é praticamente total nesse setor, né? Apesar de ser uma cultura extremamente promissora, né? De ter assim um comparativo, né? A gente traz assim o eucalipto, né? Que é conhecido por todo o agricultor. Ele tem um potencial econômico, né, igual, com muitas vantagens, né, na questão do plantio, né? E esse potencial de ter, a gente tem uma imensa variedade de bambus no Brasil. Nós temos 200 e poucas espécies, né? Temos 53 gêneros de bambu. Vocês sabem que na Ásia, né, ele é responsável por grande parte do PIB desses países, né? E lá já existe uma falta dessa matéria-prima. Inclusive, quando foi sancionada essa lei nacional, houve assim uma espécie de um interesse dos países asiáticos em adquirir as nossas matas de bambu aqui, né, de novo como um commodity, né, assim, para levar, porque já falta lá nos países asiáticos, né? Mas a gente defende que a gente tem que agregar valor nessa planta, né? E tem muitas formas de fazer isso. Nós tínhamos mais participantes aí, mas de qualquer forma temos aqui já um pessoal que pode já demandar algumas situações aí. Não sei, Dionísio, se tu queria fazer alguma ressalva, alguma coisa que tu tenha já verificado nessa questão. Roberto, eu apenas reafirmo aquilo que eu sempre tenho te dito, né, toda vez que a gente fala sobre isso. É preciso criar a demanda, né, e a partir da demanda criar uma oportunidade. Tá? Nós temos uma lei nacional, eu acho que a lei estadual seria bem-vinda como um marco regulatório até para o plantio do bambu, porque pode ter certeza, você planta, começa a cultivar algumas espécies de bambu e aí vai aparecer órgãos públicos
todas as esferas, federal, estadual, municipal, que começam a implicar, esse é porque esse é natural, esse é exótico, esse não poderia estar sendo cultivado aqui, você cultiva, daqui a pouco você vai ter dificuldade para poder colher, vai ter que ter plano de corte e tal, e isso aconteceu com muitas culturas vegetais no Brasil e na região. Então você precisa ter marcos regulatórios para isso, e aí a iniciativa da deputada Paulinha está participando através do seu assessor e de repente está dando esse respaldo legal, é fundamental. Em nível municipal também. Agora, eu só acredito realmente na evolução dessa proposta a partir do momento em que você tiver engajado nisso órgãos públicos, especialmente da pesquisa e da extensão rural. Né? Então, a EPAGRE é fundamental no papel de pesquisadora, identificando as regiões prioritárias. O bambu, até onde eu sei, ele é uma planta tropical e ele precisa de água, muita água e calor, né? Para ter um desenvolvimento que viabilize economicamente. Senão, ele vai crescer em regiões com menos intensidade de chuva e com menos calor. Ele também vai desenvolver, mas o desenvolvimento vai ser prostrado, vai ser lento, vai ficar muito abaixo de uma viabilidade econômica. Então, você tem que priorizar áreas mais quentes e onde chova mais. Eu acredito que o bambu não deva ser muito diferente da palmeira. A palmeira real, por exemplo, a palmeira real da Austrália, que se adaptou muito bem em Santa Catarina, ela é viável da região de Corupá, Itapuã, né, e Itapuá, até Tubarão. Daqui para baixo começa a ter dificuldade por causa do frio, por causa das geadas, não é? Menos chuva. Então, a região prioritária é essa região aí que fica Imaruí, é bom, daí para cima, né? Mas principalmente Luiz Alves, Gaspar, Blumenau, Ilhota, essa região ali até Joinville, que é uma região que chove bastante, ele se dá muito melhor. Então, a pesquisa vai ter que dar essas respostas a essas dúvidas que se tem. E a partir disso, Roberto, e é claro, você como tubaronense, como um lutador pela causa, de repente, tiver uma lei municipal e criar, de repente, aqui um arranjo produtivo local para o bambu, né? Perfeito. De repente, buscar até financiamento público aí, que possa viabilizar a instalação de áreas demonstrativas que venham a comprovar essa viabilidade, tanto técnica quanto econômica. Então, o que eu imagino, o respaldo da pesquisa e da extensão rural, a lei estadual, a lei municipal e um arranjo produtivo local, eu acredito que complementaria as ferramentas iniciais para se dar o start do processo. Perfeito. Eu só queria fazer uma correção aí para ti. Meu nome é Fernando, não Roberto. Também é o seguinte... Imagina. O Dionísio, quanto a isso, quanto à questão climática, tá? Como a gente tem uma variedade enorme de espécies, né? Nós temos inclusive condição de espécies que poderiam ser produzidas no extremo frio, né? Ali na serra, no alto da serra aqui, né? Então é só uma questão de se adequar a essa questão geográfica, né, e climática às espécies que existem. Estudos, né, eles existem... Oi. Mas, Fernando, mas só que aí o índice de produtividade ele fica baixo. Não, essa espécie... Você plantar maçã no litoral, você produz maçã. Tá? Só que você vai produzir 20, 30 maçãs por uma macieira. Não, entendi. São Joaquim, você produz 1000 maçãs num pé. Não, eu estou entendendo o teu argumento, mas aí isso sendo como se fosse uma espécie só, não? Mas a gente tem espécies adequadas para esse tipo de clima, exatamente para grande produtividade, entendeu? Então cada espécie dessas vai se adequar, né? Claro que a imensa maioria é para o clima tropical, né?
com certeza. Mas também teríamos potencial, por exemplo, esse alimentar, né? Ele tem várias espécies que poderiam ser cultivadas, inclusive lá no Alto da Serra, né? E já existem estudos, existe todo um processo, né? A EPAGRE tem um trabalho grandioso, né? Tanto lá no norte como, né, com referências, né? Esse estudo que foi feito agora a nível nacional, que foi uma chamada pública do CNPq, dividiu o nosso país em 5 regiões. As 5 regiões que são as macro-regiões, né, do Brasil, né? E aqui no sul, né, quem coordenou todo esse trabalho de pesquisa, foi uma pesquisa extremamente ampla, essa chamada ela contempla todas as atividades possíveis da cadeia produtiva do bambu a nível nacional. E aí foi dividido nessas 5 regiões por especificidades possíveis dentro dessas regiões. E aí foi chamado os centros de pesquisa e a